Olá, gente. Estamos aqui de volta com o programa Pontuando para fazer mais uma digressão filosófica. Nós vamos dar uma avaliada muito rapidamente no livro de Byung-Chul Han, Não Coisas, a reviravolta do mundo da vida. Nesse livro, nós temos aqui um prefácio e na contracapa lê-se o seguinte: a crítica de Byung-Chul Han à infosfera destaca o preço que estamos pagando por nossa crescente preocupação com informação e comunicação. Hoje buscamos mais informação ou informações sem obter nenhum conhecimento real. Nós nos comunicamos constantemente sem participar de uma comunidade. Salvamos grandes quantidades de dados sem acompanhar nossas memórias. Acumulamos amigos e seguidores sem encontrar outras pessoas. É assim que a informação desenvolve uma forma de vida que não tem estabilidade nem duração. À medida que nos absorvemos cada vez mais na infosfera, perdemos o contato com a magia das coisas que nos proporcionam um ambiente estável para habitar e dão continuidade à vida humana. Pode parecer que a infosfera nos concede novas liberdades, mas também cria novas formas de controle e nos isola do tipo de liberdade que está ligada à ação do mundo. É muito interessante esse livro. Eu vou pedir para você, antes que eu me esqueça, e você também, que você deixe seu like, que você compartilhe o vídeo e deixe comentário se você achar pertinente. Muito bem, eu tenho aqui a leitura, em primeiro lugar, dessa contracapa aqui. E também tem um prefácio aqui muito interessante, em que ele fala, eu vou ler só o início, e eu me baseei também na resenha de Antônio José de Souza, da Universidade de Sorocaba. Ele tem aqui uma comunicação, cultura e mídia chamada Tríade. Eu andei lendo algumas resenhas do livro depois da leitura do livro, e alguns autores aqui, por serem filósofos, eles têm uma forma de direcionar o conhecimento mais enxuta, e eu como eu sempre faço uso de publicação de terceiros, vou fazer desse também, porque é um resumo bastante interessante. Mas antes disso, eu vou ler um capítulo. Depois desse prefácio, eu vou ler um capítulo, ou pelo menos parte de um capítulo, falando sobre inteligência artificial, que eu achei extremamente pertinente, e fica aí para sua avaliação. Mas vamos dar uma lida no prefácio aqui. O prefácio até certo ponto, não vou ler tudo não, senão fica muito grande. Então olha só, em seu romance Hizoyaka Nakesho, que é uma escritora japonesa, que é de uma escritora japonesa, Yoko Ogawa, fala de uma ilha sem nome. Ocorrências inusitadas preocupam os habitantes dessa ilha. Inexplicavelmente as coisas lá desaparecem e não é possível recuperá-las. Coisas perfumadas, brilhantes, reluzentes, maravilhosas, fitas para cabelo, chapéus, perfumes, sinos, esmeraldas, selos, até mesmo rosas e pássaros. As pessoas não sabem mais para que servem a todas essas coisas, com elas as memórias também desaparecem. Yoko Ogawa, eu acho que é Ogawa mesmo, Yoko Ogawa descreve em seu romance um regime totalitário que bane coisas e memórias da sociedade com a ajuda de uma polícia da memória, semelhante à polícia de pensamento de George Orwell, no livro dele. As pessoas vivem no inferno eterno do esquecimento e da perda. Aqueles que vão secretamente atrás de memória são presos, até mesmo a mãe do protagonista, que protege em uma cômoda secreta as coisas ameaçadas de desaparecerem, e então ela é perseguida e morta pela polícia da memória. Hizoyaka Nakesho, que é o livro, pode ser lido como uma analogia ao nosso presente. Hoje também as coisas estão constantemente desaparecendo, sem que sequer que notemos. A inflação das coisas nos ludibria a acreditar no oposto. Em contraste com a distopia de Yoko Ogawa, não vivemos em um regime totalitário.
Pelo menos nós não percebemos se é que ele acontece. Como a polícia do pensamento, por exemplo, que rouba brutalmente as pessoas, suas coisas e suas memórias. Ao contrário, é nosso inebriamento da comunicação e informação que leva as coisas a desaparecerem. Informações, isto é, não coisas, olha bem, informações, isto é, não coisas, então ficou definido o que é não coisas aqui para o Byung-Chul Han. Informações, isto é, não coisas, se interpõem às coisas e as fazem desaparecer completamente. Então nós estamos na infosfera, ou seja, na esfera da informação, que não são coisas, são não coisas. Não vivemos em um domínio da violência, conforme o livro lá destaca, mas em um domínio de informação que se apresenta, que figura como liberdade. Na distopia de Ogawa, o mundo é sucessivamente esvaziado, por fim ele desaparece. Tudo é apanhado no desaparecimento em uma dissolução progressiva. Até mesmo partes do corpo desaparecem. No final, só as vozes desencarnadas flutuam sem rumo no ar. A ilha sem nome das coisas e com memórias perdidas se assemelha ao nosso presente em alguns aspectos. Então ele usou isso como metáfora. Muito bem. Agora ele tem um tópico aqui que eu vou ler algumas partes que fala da inteligência artificial. Não é um texto fácil de entender, mas é interessante porque ele define algumas coisas à luz da filosofia do que seria a inteligência artificial tomada pela ideia da existência do ser, sua consciência, sua mente e sua inteligência propriamente dita. Ele mostra que a inteligência artificial é uma reunião de dados, é uma supermemória onde você tem um dispositivo que é capaz de rastrear com uma rapidez imensa essa memória, né? E que nós estamos ousando chamar de inteligência artificial, uma passagem lá de trás, de alguns anos aí para trás, talvez de 50, 60 anos atrás, que alguém falou de inteligência artificial porque queria chamar atenção para uma produção, um produto assim. E você hoje tem os operadores, e você tem os desenvolvedores, você tem os engenheiros das máquinas, e você tem os algoritmos que vão varrendo ali aquelas memórias imensas que vão sendo captadas, a inteligência a educação das máquinas, que é o aprendizado da máquina, e tem lá um dispositivo que está me faltando o nome aqui agora, que vai fazer o rastreio dessa imensa memória de acordo com faixas cada vez mais desmaterializadas de algoritmos em profundidade. A primeira gama de algoritmos, a segunda, as camadas de algoritmos. Ele tem lá algo, né, que a palavra que me falta, que está lá fazendo esse rastreio. Mas não vem ao caso. Vamos ler aqui então. Em um nível mais profundo, o pensamento é um processo decididamente analógico. O nosso pensamento humano é um processo analógico. Antes de compreender o mundo em conceitos, ele é comovido pelo mundo, né? Então, olha bem, antes de compreender o mundo em conceitos, o nosso pensamento é comovido pelo mundo. Então, tem uma dose de sentimento aí, né? Afetado mesmo por ele. O afetivo é essencial para o pensamento humano. Então nós estamos falando de uma afeição. A primeira imagem mental é o arrepio da pele. Aquilo que mexe com o nosso corpo, que mexe com as nossas emoções. Então nos toca profundamente, nos toca em totalidade. Então aquele que nós pensamos ao absorver, observar as coisas do lado de fora do nosso ser, né, nos causa arrepio. A inteligência artificial ela não pode pensar porque ela não se arrepia. Então ela não é tomada na sua totalidade porque ela não tem uma totalidade de ser. Isso são palavras minhas. Falta-lhe a dimensão afetiva analógica, a comoção que não pode ser captada por dados e informações. É interessante, eu acho interessante ler isso aqui,
Porque quando o pessoal fala de que a inteligência artificial vai superar o homem, parará, eu não sei se nós algum dia vamos ser subjugados por alguma tolice que sejamos capazes de criar. E o mundo, no caso, acabaria, né? Hoje eu li uma coisa interessante, eu ouvi do Nicoleles, Miguel Nicoleles, dizer o seguinte: se tudo se transformar num imenso banco de dados, de tudo que foi feito pela humanidade até aqui, de todos os seus conceitos, música, arte, conhecimentos, tratados científicos, ciência, leis físicas, leis dentro das constituições, dos estudos dos grandes juristas, e tudo isso, todo esse conhecimento, toda essa competência, toda essa capacidade, toda essa criatividade for composta em dados dentro da máquina, e nós operarmos cada vez mais dentro da máquina, buscando essas coisas, nós vamos buscar só o passado, não é isso? Então, se tudo até aqui for traduzido em um banco de dados, e tudo que fizemos aqui para frente for buscar algo no banco de dados, nós estamos sem futuro. Porque não criaremos nada no agora, não geraremos um presente que vai ser o passado para um futuro, então nós não teremos futuro, nós só teremos o passado. Muito interessante essa observação dele. O pensamento parte de uma totalidade que se antepõe a conceitos, representações e informações. Ele já se move em um campo de experiência. Experiência do pensamento na observação das coisas no dia a dia, se agora são palavras minhas, é uma coisa que você não consegue colocar na máquina. A máquina não tem experiência, ela tem dados físicos, computados, né? Voltando ao texto, o ente em sua totalidade, ao qual se aplica o pensamento, é aberto primeiramente em um meio afetivo, como a tonalidade afetiva. A tonalidade afetiva abriu já cada vez o ser no mundo, como um todo, e torna possível pela primeira vez um direcionar-se para. Antes de o pensamento se direcionar a algo, ele já se encontra em uma tonalidade afetiva fundamental, e se encantar se caracteriza o pensar humano. Olha bem, o pensar humano ele depende de uma subjetividade que demanda uma série de outras coisas, afeições, inclusive afetos podem ser desafetos, né? A nossa emoção pode estranhar algo, gostar de algo, você pode ver a figura de alguma coisa e não gostar. O pensamento ele se distribui ali, absorve aquela totalidade. E então a tonalidade afetiva não é um estado subjetivo que influencia o mundo objetivo, né? Ela é o próprio mundo. Então, olha bem, a tonalidade afetiva, o tom que nós damos da afeto a desafeto, quando ele fala de afetos, ele está colocando aquilo que nós gostamos e que não gostamos, mas eu estou usando as duas palavras, afeto e desafeto. A tonalidade afetiva, ou seja, a maneira como nós afeiçoamos ou não a determinadas coisas, é um complexo de coisas que nós sentimos a partir do pensamento e relacionamos, não é um estado subjetivo que influencia o mundo. É um estado subjetivo, mas não influencia o mundo. Ela é o mundo, né? É como nós vemos o mundo, aquilo se tornou o mundo. O mundo, o que ele é mesmo, nós não temos a certeza de nada. Mas aquilo que nós vemos, a afeição da maneira como nós vemos, é o mundo. E pode ser inclusive o mundo de cada um, porque ali inclui uma subjetividade. Isso você não consegue colocar na máquina. A máquina funciona com dados. Todos que se direcionarem àqueles dados vão ver a mesma coisa. Aquilo ali não é a totalidade, aquilo ali não é o mundo. Isso são palavras minhas, tudo bem? O pensamento, agora voltando ao texto, o pensamento articula, posteriormente em conceitos, o mundo aberto em uma totalidade afetiva fundamental. A comoção precede conceituar o trabalho do conceito. Determinamos o filosofar como questionamento conceitualizante que se faz a partir de uma comoção essencial do Dasein. Dasein é a nossa existência, o modo de ser do ser humano. É chamado na filosofia de Dasein, tá? Então, Dasein é o modo de ser do ser humano, a nossa existência. Então, voltando ao texto. Determinamos o filosofar como um questionamento conceitualizante, olha que ele usou a palavra conceito, que se faz a partir de uma comoção essencial do Dasein.
ou seja, do nosso modo de ser, daquilo que é nós existirmos, a nossa existência. Uma tal comoção só é possível a partir de em uma tonalidade efetiva fundamental deste Daisen. Somente a tonalidade efetiva fundamental faz pensar, articula, motiva o nosso pensamento. Todo pensar essencial exige que seus pensamentos e proposições sejam extraídos a cada vez novamente como um minério da tonalidade efetiva fundamental. O ser humano como Daisen, ou seja, nessa forma de existir e ser, é já sempre lançado em um mundo disposto. O mundo está pré-reflexivamente aberto para ele como uma totalidade. O Daisen, como ser disposto, precede o ser consciente. A nossa forma de ser essencialmente, nosso ser existencialmente, por estar disponível, precede o ser consciente, ou seja, percebe aquilo que nós vamos formar na nossa consciência. Então já existe uma predisposição existencial. Em sua comoção inicial, como ele se comove, o pensar está, por assim dizer, fora de si. O pensar não é da mente, e a mente não é da matéria. A mente não é o ser, né? Em sua comoção inicial, o nosso pensar está, por assim dizer, fora de si. Nós captamos coisas pelas quais nós lá afetamos, e isso será o mundo. A tonalidade efetiva fundamental o desloca em um fora. A inteligência artificial não pensa, porque ela nunca está fora de si, ela nunca prescruta algo, tudo que é dado está dentro dela. Então ela não tem como se comover. Claro, porque ela não tem sentimento. A inteligência artificial pode até calcular muito rapidamente, mas a ela falta o espírito. Ele está chamando isso de espírito. Não talvez no sentido religioso que nós tomamos, mas o espírito é aquilo que está para além de nós e que nós não somos, que algumas teorias poderiam definir. Para calcular, a comoção seria apenas um incômodo. E ela não teria como existir na máquina, porque você não tem como dar dados afetivos para dentro de uma máquina. Ela pode simular alguma coisa a partir de alguns entes criados pelos seus desenvolvedores. Isso são palavras minhas. Mas isso não representa uma comoção e é uma simulação muito pobre. Analógico quer dizer correspondente. Quando algo é analógico é porque ele corresponde a algo que você faz analogia, não é isso? O pensar com o processo analógico corresponde a uma voz que lhe dispõe e sintoniza, né? Então, o pensar como algo analógico corresponde a uma voz que lhe dispõe e sintoniza. Você está disposto e em sintonia com aquilo, portanto você consegue, por analogia, concluir, se comover e gerar uma ideia, o que seria de uma certa forma pensar. O pensar não se endereça a esse ou aquele ente, mas ao ente como um todo, ao ser do ente, aquilo que está ali disposto do ente para a nossa observação. Isso nos induz a pensar. A inteligência artificial não é capaz de estar com a disponibilidade de imaginar e de ver o ente, portanto ela não tem uma atividade analógica, por isso que ela é chamada de digital. A fenomenologia da tonalidade afetiva de Heidegger ilustra a diferença fundamental entre o pensar humano e a inteligência artificial. Em Que é isso? A filosofia, Heidegger escreve: o corresponder escuta a voz do apelo. O que, como voz do ser, se dirige a nós, dispõe nosso corresponder. E corresponder significa então ser disposto, être disposé, a saber, a partir do ser do ente, aquilo que o ente é, do ser que nós vemos do ente.
doente, né? Não é doente adoecido, doença não. Doente. O corresponder é necessariamente e sempre o não apenas ocasionalmente, de vez em quando. O ser corresponder é necessariamente e sempre. Não é uma coisa que cada hora que você olha você vê outra coisa. Ele está em uma disposição. Aquilo é o todo dele que você vive e aquilo corresponde. E só com base na disposição, o dizer da correspondência recebe sua precisão, sua vocação. O pensamento escuta. Ele ouve e ausculta, ou seja, ele avalia, ele ouve, ele percebe com todas as nossas capacidades. A inteligência artificial é surda, ou seja, ela não tem todas as nossas capacidades. Ela não percebe aquela voz daquilo que está dizendo, que está se dizendo para nós. Então, ela não é uma inteligência. A nossa inteligência é uma observação, uma ausculta do mundo, uma percepção das coisas, dos entes, porque nós estamos dispostos antecipadamente, dentro da nossa essência, da nossa existência, àquilo. Isso são palavras minhas, tá? O início de uma filosofia verdadeiramente viva é, segundo Heidegger, o despertar de uma tonalidade afetiva fundamental que nos sintoniza a partir do fundamento. A tonalidade afetiva fundamental é a força de gravidade que reúne palavras e conceitos em torno de si. Olha que ele usou a palavra conceito. Sem ela, falta ao pensar a estrutura organizativa. Se a tonalidade afetiva fundamental estiver ausente, tudo se torna um ruído forçado de conceitos e palavras vazias. A totalidade afetiva dada em uma tonalidade afetiva fundamental é a dimensão análoga do pensar que não se pode reproduzir por meio de inteligência artificial. Você não consegue fazer uma analogia do pensamento com um grupo de dados dentro daquilo que se chama inteligência artificial. De acordo com Heidegger, a história da filosofia é uma história da tonalidade afetiva fundamental. O pensamento de Descartes, por exemplo, é disposto pela dúvida, enquanto o maravilhar dá o tom ao pensamento de Platão. O cogito, ou seja, o pensamento de Descartes, é baseado na tonalidade afetiva fundamental da dúvida, né? Heidegger descreve a imagem da tonalidade afetiva da filosofia moderna da seguinte forma. Descartes, para ele, a dúvida se torna aquela tonalidade afetiva na qual oscila a disposição em um ente de certeza. A certitude, né, o certitudo, torna-se a fixação do sine qua non, quaens, são palavras da filosofia, que resulta na indubitabilidade do cogito ou ergo, que são duas palavras, penso logo existo, né? Cogito ergo sum, né? Penso logo existo, para o ego do ser humano. A tonalidade, quando ele fala penso logo existo, ele está, esse silogismo é manco, mas a ideia de que eu sou capaz de conceituar, porque eu existo e tenho noção da minha existência, eu sou capaz de pensar, então eu sou. Porque eu absorvo aquilo. É como ele disse aqui no início, que o mundo se cria no nosso pensamento, né? Então, a tonalidade afetiva dá confiança no alcance a cada momento da absoluta certeza do conhecimento e permanece o pathos. E com isso, o axé da filosofia moderna. O pathos é o começo do pensamento. A inteligência artificial, ela é apática, ou seja, ela é apatos. Não tem pathos nela. Pathos, né? Quer dizer sem pathos, sem paixão. Pathos é paixão. Pathos é P-A-T-H-O-S. Pathos, paixão. Então, ela calcula. Ela não tem a paixão, é porque ele está falando de afetividade, tonalidade afetiva. A inteligência artificial não tem acesso a horizontes que são estimados em vez de claramente traçados. Exatamente isso. A inteligência artificial nunca será autônoma porque ela não levanta um dia e decide que ela vai passear na praia. Porque isso não está programado. E se estiver programado é uma simulação, não é uma autonomia. Não é uma observação de mundo, não é uma vivência no mundo, não é estar no mundo, não é existir, não é um ergo sum, né?
Mas essa estimação não é um degrau preliminar na escada do conhecimento, né? A inteligência artificial não tem acesso a horizontes que são estimados, em vez de claramente traçados. Mas essa estimação não é um degrau preliminar na escala do conhecimento. Ao contrário, ela abre o átrio em que se oculta, isto é, encobre-se de tudo o que pode saber. Heidegger citou a estimação do coração, por isso que existe a afetividade. A inteligência artificial, obviamente, não tem coração, portanto, ela não tem afetividade. O nosso ser pensa com toda a sua capacidade, não apenas com dados reunidos de conhecimento prévio. O que nós estimamos não só é baseado naquilo que nós temos como dados da nossa memória. O que nós estimamos tem muito da nossa relação de efetividade, ainda que traduzindo como dados, mas da relação de efetividade que nós temos da coisa. Nós compomos o mundo com vários sentidos da nossa existência, do nosso modo de ser, né? Com o nosso Dasein, né? Então, a inteligência ela só tem dados, ela só cogita com dados. Ela não relaciona, né? Ela não sente uma inspiração que não depende de algo que está em nós, mas que vem de outro lugar, mas que também passa pela nossa efetividade, que é aceita ou não e que é traduzida de uma certa forma. Ela não tem isso aí, portanto o pensar dela é limitado a dados. Nós não pensamos só com os dados de memória que temos a respeito de coisas. E se você vê uma coisa pela primeira vez com a cor que você nunca imaginou, você não tem dados, no entanto você avalia, estima e pensa sobre aquilo. Porque você faz analogia com outras coisas. Porque você gosta ou não gosta, porque aquilo te causa impressões no seu coração, na sua afetividade. O seu pensamento vem disso. Isso não existe na inteligência artificial. Se aquele dado que você nunca viu, e portanto a inteligência também artificial não viu, e com aquela cor, com aquela forma, ela nunca viu, se é que é um robô que está ali captando imagem, ela não é capaz de relacionar com nada. Ela não estima, ela não gosta ou desgosta, portanto ela não pensa. Portanto ela não tem inteligência. Aquilo não é uma inteligência. Aquilo ali é um conjunto de dados rápidos que você faz, que você acessa para resolver problemas, para escrever textos ou para tomar decisões já pré-programadas. Isso são palavras minhas, tá, gente? O pensar com o coração, inteligência artificial não tem coração, né? O pensar com o coração avalia e sente os espaços antes de trabalhar os conceitos. Nisso, ele se distingue do calcular, que não necessita do espaço. Se este saber do coração é um estimar, então nunca nos será permitido tomar esse estimar por um significado que se torna obscuro. Ela tem seu próprio brilho e sua firmeza, e ainda assim permanece fundamentalmente diferente da autoconfiança do entendimento calculista. Certo? Bom, ele fala mais algumas coisas aqui. Ele fala assim: o Big Data sugere um conhecimento absoluto, que não é verdade. As coisas revelam suas correlações secretas. Tudo se torna calculável, previsível e controlável dentro do Big Data. Toda uma nova era de saber está sendo anunciada. Na realidade, estamos lidando com uma forma bastante primitiva de saber. A mineração de dados expõe correlações. De acordo com a lógica de Hegel, a correlação é a forma mais elementar do saber. A correlação entre A e B diz: A ocorre frequentemente em conjunto com B. Com a correlação, não se sabe por que acontece dessa maneira, se apenas correlaciona. É simplesmente assim, é uma coisa pobre. A correlação indica uma probabilidade, não uma necessidade ou uma relação de causalidade. Ela difere da relação causal, que estabelece uma necessidade, A causa B. A reciprocidade representa o próximo nível de saber. Ela diz: A e B condicionam um ao outro. Uma conexão necessária entre A e B então é estabelecida. Nesse nível de saber, no entanto, ela ainda não é conceituada. Se alguém se limita a observar um determinado conteúdo do ponto de vista da reciprocidade, então este é de fato um comportamento completamente sem conceito, pelo menos por enquanto. Somente o conceito capta a conexão entre A e B, é C que apreende A e B. Por meio de C, a conexão entre A e B então é conceituada.
não definida, eu digo conceituada. O conceito forma novamente a estrutura, a totalidade do pensar é pobre em imagens e sem estímulo. No entanto, o pensar muda o mundo. Ele o transforma na profundidade sempre mais escura de um enigma que, como mais escura é a promessa de uma luz que venha mais alto. Porque por enquanto você está buscando conhecimento, você está buscando a luz. A inteligência mecânica não atinge aquela profundidade escura de um enigma, então ela não vai buscar a luz, porque ela é apenas uma correlação de dados. Ela não conceitua, porque ela não tem capacidade de estimar. Palavras minhas, tá, gente? O pensamento humano é mais do que cálculo e solução de problemas. Ele clareia e ilumina o mundo. Ele produz um mundo completamente outro. Inclusive mundos diferentes, de pessoas diferentes, civilizações diferentes, espaços diferentes, geograficamente inclusive. Ela produz um mundo completamente outro. Acima de tudo, a inteligência da máquina representa o perigo de que o pensar humano se iguale a ele e se torne a própria máquina, ou seja, empobreça. O pensar é alimentado pelo Eros. Em Platão, Logos e Eros entram em uma relação íntima. Eros é a condição da possibilidade para pensar. Heidegger também segue Platão nisso. No caminho para o não acontecido, pensar é inspirado por Eros. Eu o chamo de Eros, o mais velho dos deuses, de acordo com as palavras de Parmênides. O bater asas daquele deus me toca cada vez que dou um passo essencial no pensamento e me aventuro no não acontecido. O cálculo é sem Eros. Dados, informações não seduzem, não erotizam, não nos chamam, não mexem com a nossa efetividade. A inteligência artificial não tem Eros, ela não necessita, ela é só feita de dados e correlações. É um modelo estatístico. De acordo com Deleuze, a filosofia decola como um faire idiota, ou seja, ela faz-se de idiota. Realmente, você quando conversa com o filósofo, ele começa a fazer perguntas, procurando conhecimento, que você olha para ele como se ele fosse um idiota. E ele não é, né? Não é inteligência, mas um idiotismo que caracteriza o pensar. É o querer saber. É como se você não soubesse. Alguém, quando você faz uma pergunta que parece idiota a alguns, que é o princípio do conhecimento, o outro pode dizer assim, mas poxa, isso é claro, isso é óbvio. Não, não é óbvio. Não é óbvio. O que parece idiota está buscando fora do óbvio. Ele está pensando ulteriormente. Palavras minhas, tá, gente? Então, todo filósofo que produz um novo idioma, um novo pensar, uma nova linguagem, é um idiota. Na realidade, ele se faz de idiota. Ele se despede de tudo que foi, porque não tem nada pré-estabelecido. Por isso que ele parece idiota. Ele habita esse patamar imanente do pensar virgem, ainda sem descrição. Como faire idiota, ou seja, como fazer-se de idiota, o pensar ousa saltar para o completamente outro, para o não acontecido. A história da filosofia é uma história de idiotismos, de saltos idiotas. O velho idiota queria evidências a que ele chegasse por si mesmo. Enquanto isso, ele duvidava de tudo. Por quê? Ele queria o conhecimento. O novo idiota não quer nenhuma evidência. Ele quer o absurdo. Isso é, um quadro completamente diferente do pensar. A inteligência artificial não é capaz de pensar. Portanto, não é capaz de fazer-se de idiota. Ela é inteligente demais para ser uma idiota. Logo, concluir que aquilo ali é uma inteligência é uma prepotência. Muito bem. Agora vamos rapidamente aqui à leitura da resenha do Antônio, que eu citei aqui no Tríade, Antônio José de Souza, da Universidade de Sorocaba. Em um dos mais recentes livros de Hahn, lançado no Brasil, Não Coisas, Reviravoltas do Mundo da Vida, o filósofo segue desenvolvendo ideias a partir dos temas que vem abordando ao longo de sua obra. Digitalização da vida, o imperativo dos algoritmos, a influência da tecnologia na comunicação, assim como o impacto dos smartphones e redes sociais para a subjetividade. Nesse livro, Hahn acrescenta mais um ponto a se observar: o aumento do volume de informação que distancia da experiência concreta do mundo. É por isso que o Hahn teve um capítulo dedicado especificamente à inteligência artificial. E também
Por isso que ele começa com aquela alegoria lá da Yoko Ogawa, que fala do mundo totalitário sem as memórias das coisas, porque as coisas vão se diluindo, vão se desmaterializando, e você está olhando apenas a informação das coisas. Então, a informação são as não coisas. Então, essa é a grande revolução que está acontecendo no mundo, que é uma grande reviravolta, né? Reviravolta que está acontecendo no mundo da vida, onde a vida está se desmaterializando. O livro divide-se em prefácio de 8 capítulos, para lá, eu não vou falar sobre isso. As ideias estabelecem diálogos com as ideias de Heidegger, Hannah Arendt, Husserl e Barthes. Logo no prefácio, Hannah traz o romance de Hisoyoyaka no Keisho, que é da Yoko Ogawa, eu já falei sobre isso. Qual a relação que o filósofo vê entre o romance e a nossa vida cercada por gadgets online? Para ele, as coisas também estão desaparecendo nessa sociedade em que as possibilidades de comunicação, consumo e a relevância da informação se expandem, impulsionadas por tecnologias, pela internet e pelas redes sociais. As coisas concretas servem para nos orientar no mundo. Os objetos oferecem resistência, ele tem a negatividade da resistência. A materialidade concreta das coisas propicia um ambiente estável em que é possível fazer morada. Essa é uma ordem terrena. Esta, porém, gradativamente é substituída pela ordem digital, em que a facticidade das coisas é trocada pela leveza das informações. Traduzindo aqui as palavras dele: aquilo que te parece densidade, colorido, com cheiro, odor, presença e imanência, uma densidade de existência, é trocado pela superficialidade da informação. A informação é a não coisa. A essência do objeto que você observa e pensa e em que você tem uma tonalidade afetiva são as coisas. Nós estamos fazendo a troca das coisas pelas não coisas. E essa é a grande reviravolta. São palavras minhas. Para ilustrar esse ponto, podemos pensar no dinheiro. Até certo momento do século passado, século XX, o dinheiro físico era fundamental. Sim, durante certo tempo ter dinheiro era tê-lo em mãos, literalmente. E algumas vezes a gente até não se sentia bem com ele na conta bancária, porque na conta bancária você precisava de entrar no banco, pedir licença, fazer um cheque de caixa e retirar o dinheiro. Então você não sentia que estava na posse do dinheiro. Hoje você tem um cartão, tudo é digitalizado, já se pensa até em retirar a moeda, e essa desmaterialização do dinheiro em função do seu valor fixado em números numa determinada conta referente a você, te dá inclusive uma facilidade de gastar. Inclusive o crédito dá uma facilidade de gastar no presente e no futuro, né? São palavras minhas. Então, olha bem, literalmente, o Tio Patinhas nadava em dinheiro nos quadrinhos, enquanto o vilão Goldfinger do 007 tinha como plano diabólico contaminar com radioatividade o ouro do Fort Knox nas telas do cinema. Isso é passado. Dinheiro agora é digital. Está nos cartões de crédito e débito, que se tornam digitais também. Mas o que é a não coisa? Em diálogo com Husserl, Han afirma que a não coisa é a informação. Eu já tinha dito isso. Ter coisas possuídas já não é mais desejável. As coisas, impregnadas de memórias afetivas, são um peso que não combina com a leveza e fluidez da contemporaneidade. O nômade digital, aquele que fica ali andando pelos leads, pelos tudo quanto é lugar ali em várias plataformas e na internet toda, ele tem pouco espaço para coisas. Ele não pode sair carregando pedras, né? Então ele leva só as informações, mas a ânsia de vivenciar a experiência. Na lógica consumista não faz sentido ter laços ou memórias afetivas com um iPhone, por exemplo, mas vivenciar a experiência de possuir o mais novo lançamento da linha, desse, ou de um Huawei, ou de outro de uma outra marca, né? Han afirma que vivenciar é consumir informação, né? Outro sinal da relevância da informação em detrimento do objeto é o aumento do valor da marca em relação ao valor do uso. Não basta ter o smartphone, é preciso ter, por exemplo, um iPhone, ou quem sabe um Huawei,
ou quem sabe de outra marca. Assim, mais importante do que os atributos intrínsecos e concretos do objeto são as informações que revestem ou se revestem, transformadas em narrativas cuja promessa implícita é uma vivência única a quem o possui. Tanto é que existe até aquele problema de você estar longe do smartphone, seja de que marca for, e você está perdendo algo da realidade, daquela realidade que você está acostumado a conviver, das não coisas. As coisas palpáveis relegadas ao segundo plano são cada vez mais investidas de informações. Pensemos na internet das coisas, na automação dos objetos, e tornando-nos infórmatos, atores do processamento de informações. Dessa forma, o mundo torna-se cada vez mais fantasmagórico, impalpável, incompreensível, segundo a visão de Rand. Pois as informações, ou seja, as não coisas, são fugazes, velozes, perecíveis, não permite que nos demoremos muito nelas. Logo, não ancoram nossa experiência do mundo. Se a relação com as coisas assenta, estabiliza, logo ela ajuda a constituir identidade. O acesso à informação e à comunicação digital permitem que a identidade, antes tão atrelada às coisas e lugares, possa ser produzida ou encenada nas redes sociais, por exemplo. A existência torna-se uma performance no mundo das não coisas. Ela não é factual, ela é apenas performática. Especialmente a partir do smartphone e a percepção do mundo em sua tela, há a tendência do autocentramento. O deslizar dedos sobre tela permite controle do mundo a partir da manipulação de suas imagens e suas informações. O mundo reduzido ao tato, aqui Rand se apoia nas ideias de Barthes, se desmistifica, a distância destruída e tudo torna-se disponível ao alcance dos dedos para ser devorado com os olhos. Fazendo um parênteses, mas não sentido, né? Eu, hoje de manhã, estava conversando com uma pessoa e disse o seguinte: se uma criança fosse educada o tempo todo pela internet, conversasse com os outros, ainda com ligação com imagem, ou que ela visse mais pessoas falando e tal, se ela tivesse apenas essa convivência à distância virtual, ela aprenderia todo o aprendizado da existência, da correspondência com a outra pessoa de fato. Ou seja, se você está conversando com alguém ou com vários alguém, numa turma, num grupo, na cidade, nas ruas, numa viagem, você está aprendendo com maneirismo, com odores, com barulhos ambientais, você está vendo as expressões das pessoas. Nem tudo é tradutível como seja algo que você conscientemente raciocina. As coisas entram pelos seus olhos, pelos seus sentidos táteis, respiração, audição, visão, etc. Elas entram para você e formam um todo que fica no seu subconsciente e depois no seu inconsciente, quando formaliza uma quantidade de coisas relativas àquilo, né? O subconsciente é a memória mais superficial, para você, por exemplo, reconhecer essa pessoa e lembrar dos trejeitos dela. O inconsciente são todas as outras coisas que você formalizou ali naquela memória sensitiva e que você vai levar até o final da sua vida, né? E que muitas vezes você às vezes não tem acesso, porque fica lá nos arquivos mortos, mas está lá e é acessado indiretamente, ainda que você não formalize aquela relação pessoal naquele dia com aquela coisa, com aquela pessoa, com aqueles fatos, com aqueles eventos, mas aquilo fica ali como insumo de suas sensações. Isso dificilmente você consegue programar, por exemplo, na inteligência artificial que eu acabei de falar. Esse é um aprendizado pessoal particular que muitas populações podem fazer, algumas a uma certa maneira formalizando uma cultura num espaço geográfico de uma determinada etnia, com determinados momentos e circunstâncias históricas, outras da mesma forma em outros lugares, mas todos formalizando alguma coisa, uma sensação. E isso aí é o próprio existir e o ser. Então, o ser depende não apenas de memória, depende de todas as impressões que você vai memorizar, né? E isso não são dados da sua memória, porque tem afetividade também. Por isso que você não consegue passar essa afetividade ou essa efetividade desses eventos para dados numa inteligência artificial. Portanto, as informações, elas são lisas disso aí, elas não fazem esse todo memorizável em que você tem esse aprendizado. Essa criança, ela nasceria, ela viveria sem as informações totais, essenciais daqueles fatos e eventos.
Logo, não tem como você educar alguém à distância, não tem como você conviver com uma máquina entre você. As informações, elas não criam histórico, elas não se estabelecem no tempo, elas não geram memórias, elas não criam subjetividade, elas não se estabelecem na memória subconsciente, muito menos na inconsciente. Então aquele fato não se formaliza, você fica raso, você se torna praticamente um robô. Porém, fechei aqui meu adendo. Porém, ao mesmo tempo, a comunicação digital parece diminuir as distâncias ou aproximar as pessoas, mas na realidade ela nos afasta, é o que eu acabei de falar. Este está no alcance dos dedos, pode ser acessado ou descartado. A comunicação via smartphone ou computador, seja lá o que for, é uma comunicação desencarnada, portanto ela é sem visão, como eu defini. Ela é sem a percepção afetiva, não tem o todo afetivo ali. Como consequência, o senso de comunidade se desestabiliza, pois são necessários presença física e olhar para que haja empatia. Tudo o que eu defini, porque ele aqui só usou 2 palavras, eu defini mais coisas. Nessa predominância da informação, o capitalismo deixa de ser industrial para ser informacional e após dar lugar a acesso. Melhor do que ter um apartamento na praia é ter uma conta no Airbnb. Aparentemente sim. O mundo disponível e objetivado como imagem agora é mercadoria consumível assim como o outro. Portanto, é tudo muito superficial, leve e rápido. Quando prevalecem as não coisas, tudo vira mercadoria. Tanto é que nós não somos mais cidadãos no mundo, nós somos consumidores. No capitalismo da informação, cultura e comércio misturam-se e a vida é objeto de consumo. A partir da tela e da câmera do smartphone, o mundo é convertido em imagem digital ou informação para ser consumida e produz o mundo a partir de imagens. E aquela questão lá do esquecimento é exatamente que você vai esquecendo o que são coisas e fica com as não coisas e elas começam a te bastar. Seu mundo começa a ficar muito raso e você é apenas um consumidor. O smartphone ou qualquer outra interface que você tenha para ter acesso a esse mundo é um infômato, né? Que transforma coisas em não coisas, torna o mundo informação pura e simples. O meio mecânico, o smartphone ou o equivalente, é colocado entre a pessoa e o mundo. É comum ver em situações como espetáculo pessoas empunhando seus aparelhos e vivenciando aquele momento muito mais a partir da tela do que do contato com a experiência em si. Tem pessoas, por exemplo, que estão assistindo um show, dentro do show lá no parque, lá seja onde for, e estão com o celular vendo o show no celular, porque ali tem comunicação com outras pessoas. Quando não estão com o celular e acendem as luzes, tudo bem, é uma manifestação. Mas você vê que você precisa do acesso, dentro da realidade, você precisa do acesso virtual a essa realidade. Quer dizer, você está com a coisa, mas só consegue traduzir estar ali com uma não coisa. É muito complicado, né? Han aponta com o smartphone com sua tela lisa e acessa as mais diferentes informações com o toque dos dedos, subtrai a resistência, ou seja, a negatividade da experiência e dá lugar à positividade do curtir. A negatividade da experiência seria você não estar sempre disposto para qualquer coisa que alguém te dê comando, né? Você resistiria a uma coisa e aceitaria outras. Agora, quando você está diante do smartphone, essa negatividade, essa capacidade de resistir a uma coisa qualquer, porque você não está na experimentação local, você está distante, você está virtual, você começa a aceitar tudo, vira uma positividade. E isso empobrece a experiência. Se você está no show, vendo o show, vendo a coisa como não coisa no smartphone, ou no tablet, seja lá o que for, você se distanciou, empobreceu a sua experiência. O mundo está se tornando imagem digital e ele perde resistência. Ele perde a negatividade que é constituída da experimentação. Seguindo a reflexão sobre a relação com o smartphone, o Han evoca a teoria do objeto transicional da psicanálise do inglês Donald Winnicott, segundo o qual o bebê tem uma experiência entre o self e o exterior com objetos como um cobertor ou como um brinquedo, por exemplo, um ursinho de pelúcia, né?
Esse objeto criado / encontrado no limite do intrapsíquico, do intersubjetivo, do mundo interno e do externo, é o objeto transicional. Han compara ao smartphone no sentido de que, enquanto o objeto transicional marca essa relação com o exterior, com o outro, o smartphone é o oposto. Um objeto narcisista em que a pessoa se fecha em si e se retira do outro, do mundo. Então não existe o transicional de você para o outro. Torna-se menos empático. Isso é empático até porque você não tem avaliação do outro, o outro é uma não coisa para você, você não tem como ser empático com ele. A não ser que você se imagine uma não coisa ou se veja como uma não coisa, o que é impossível, porque você está em si mesmo diante do smartphone, né? Então, torna-se menos empático e sua relação com o outro é de uso, com um outro objetivado, tornado objeto e tornado disponível a partir do aparelho e da comunicação digital. Tanto é que você pode cancelar, sair da relação, parar de conversar, pagar, voltar mais tarde para responder. Quer dizer, o outro é um novo objeto. A alteridade, ou seja, aquilo que eu falo, você fala e nós dois nos entendemos que temos igual valor, essa alteridade se subtrai diante da expansão sem limite do seu próprio eu. Então só existe o eu individualizado. É curioso observar o seguinte paradoxo. Em uma época que produz tantas coisas, tantos produtos, como é que ainda assim elas são empurradas para as bordas pelas não coisas? Ou seja, as coisas são empurradas para a borda da existência pelas não coisas. É que todos esses produtos não estabelecemos com eles laços nem vínculos. Nós não somos aquilo que Han chama de coisas do coração, porque não desenvolvem a afetividade, a tonalidade afetiva. Para ilustrar esse ponto, Han remonta o encontro entre a raposa e o pequeno príncipe na história de Saint-Exupéry. A relação entre os dois acontece com o tempo. É necessário que o garoto cative a raposa. Para o filósofo, no tempo da informação e do consumo, não há mais tempo para fazer laços afetivos, não há mais espaço para as coisas do coração, somente para as coisas descartáveis. Então, no Saint-Exupéry, a raposa não existe e ele não iria cativá-la, porque isso demanda tempo. As coisas do coração têm investimento afetivo de tempo, memórias. Por isso que ele começou lá com a descarnalização das coisas, a ditadura sobre a não memória, né? E as coisas começam a não existir e passam à virtualidade. É uma metáfora para dizer o que acontece agora. As coisas do coração têm investimento efetivo de tempo e memórias, mas elas estão sendo descarnadas. Elas tiram do ensimesmamento e levam o olhar para o outro, onde você estabelece uma relação. Muitas vezes são até presentes recebidos dos outros. São coisas que, para serem usadas e não apenas consumidas, são coisas que se aderem ao nosso ser, que nos ornamentam, que nos completam, que nos trazem ligações de coração, que nos trazem gosto, né? Han, já no final do livro, cita algumas de suas coisas do coração. Um velho relógio de bolso comprado há 35 anos, um relógio Jules Hans, presente de um amigo, uma lupa de arte, um cinzeiro portátil com uma rosa de tricô, uma cigarreira estilo Art Deco e um carimbo de madeira com os 3 caracteres chineses de seu nome. As coisas são permanentes, as não coisas são perecíveis, descartáveis e não têm imanência. As coisas se chocam contra as pessoas, resistem, são exteriores às portas do narcisismo. As coisas são leves, soft, feitas para serem curtidas com o toque do indicador. Fluem na correnteza ruidosa da comunicação digital. Já as coisas... Peraí que eu li errado, perdão. As coisas são permanentes, as não coisas são perecíveis, sim. As coisas se chocam contra as pessoas, resistem, são exteriores às bordas do narcisismo. As não coisas são leves, soft, feitas para serem curtidas ao toque do indicador. Fluem na correnteza ruidosa da comunicação digital. Já as coisas do coração falam conosco, mas só podem ser ouvidas longe do ruído da comunicação digital. Ou você desliga o smartphone e vai conversar com uma pessoa, ou se você está do lado dela, está do lado do smartphone, conversando com ela mesma ou com outra pessoa, você já fugiu do ambiente, você já não tem presença. Bom, gente, ficou
longo, né? Já temos 54 minutos de vídeo, podcast. Eu peço que você faça a sua avaliação, deixe seu comentário, deixe seu like. Espero que você tenha gostado, espero que você não fique enfadado com tudo que eu falei. Desculpe aí se eu comentei demais, leve minha opinião ou desconsidere se você achar por bem. Eu peço que você comente, se possível, compartilhe, deixe seu like e até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá!